Algumas pessoas dizem que o amor verdadeiro é feito de momentos felizes. Aprendi que é preciso ficar quando cada fibra do seu ser lhe diz para correr. Meu nome é Margaret Wilson. Agora tenho 78 anos e moro nesta pequena casa em Burlington, Vermont. A mesma casa onde descobri a verdade sobre meu casamento há 53 anos. A mesma casa onde tomei a decisão mais difícil da minha vida. Você vê esse anel? Está muito fino agora, assim como minhas mãos. Mas nunca o tirei. Nem mesmo naquele terrível dia de inverno de 1972, quando meu mundo se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O ar estava com aquele frio intenso pelo qual os invernos de Vermont são famosos. A neve caía constantemente desde o amanhecer, cobrindo tudo com um manto branco imaculado. Os filhos, eu tinha 3 naquela época. Jimmy tinha 10 anos, Rosie tinha 8 e o pequeno Thomas tinha apenas 5. Eles estavam na casa da minha cunhada Marta construindo bonecos de neve e bebendo chocolate quente. Passei a manhã no mercado de inverno dos produtores rurais da cidade, onde vendi meus cachecóis e luvas de tricô. Naquela época, cada centavo contava. Robert, meu marido, trabalhava na serraria, mas com 3 filhos crescendo e a hipoteca da nossa pequena casa de 2 quartos, precisávamos de toda a renda extra que pudéssemos juntar. Eu adoraria saber de onde você está assistindo isso. O mundo ficou muito menor desde que eu era jovem. Por favor, deixe um comentário me dizendo de onde você é. Aquece este velho coração saber que minha história está alcançando pessoas muito além do meu pequeno canto em Vermont. Naquele dia, lembro-me de me sentir muito orgulhoso ao voltar do mercado para casa. Eu tinha vendido todos os meus últimos pares de luvas e tinha uma boa quantia de dinheiro guardada no bolso do meu casaco. Eu estava pensando em como poderia surpreender Robert com uma nova garrafa térmica para sua lancheira. O antigo começou a vazar e o pobre homem estava tomando café frio com o almoço. Nossa casa não era nada especial para os padrões de hoje. Uma pequena casa de madeira branca com venezianas azuis, afastada da rua, com 2 grandes bordos no jardim da frente. Mas era nossa, e tínhamos trabalhado muito para conquistá-la. Enquanto eu caminhava penosamente pela neve em direção à nossa calçada, notei a caminhonete de Robert na entrada da garagem. Isso foi estranho. Ele não deveria voltar da fábrica antes do anoitecer. Pensei que talvez ele não estivesse se sentindo bem. Houve uma forte gripe naquele inverno e fiquei preocupado que ele pudesse ter contraído a doença. Então corri para dentro, batendo as botas na neve na varanda. A casa estava silenciosa quando entrei, silenciosa demais. Normalmente, se Robert estivesse em casa, o rádio estaria ligado. Ele amava seus jogos de beisebol e programas de notícias. Robert! Gritei, desenrolando meu cachecol do pescoço. Você está em casa, querida? Não houve resposta, mas ouvi um barulho vindo do andar de cima, do nosso quarto. Mesmo agora, depois de todas essas décadas, é difícil falar sobre essa parte. Seu coração sabe das coisas antes que sua mente possa aceitá-las. O meu sabia que algo estava errado no momento em que entrei naquela casa. Havia um perfume no ar que não era meu, algo floral e pesado, e havia 2 xícaras de chá na mesa da cozinha, um com batom na borda. Batom vermelho brilhante. Eu nunca usei vermelho. Enquanto subia aquelas escadas, cada passo parecia que eu estava caminhando para minha própria execução. Minha mão tremia quando estendi a mão para a maçaneta da porta do nosso quarto. Por um momento, fiquei ali paralisado. Uma parte de mim queria me virar, descer as escadas e fingir que não tinha chegado em casa cedo. Mas outra parte, a parte que precisava saber, me empurrou para a frente. Eu abri a porta. Há momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Isso era meu. Lá, em nossa cama, a mesma cama onde nosso filho mais novo foi concebido, a mesma cama onde passamos milhares de noites lado a lado, estava Robert. E com ele estava Sarah Miller, minha melhor amiga desde o ensino médio. Eles não me ouviram no começo.
Não fiz nenhum som enquanto fiquei ali observando-os correrem para pegar roupas, observando seus rostos mudarem de paixão para choque e depois para vergonha. Era como assistir a um filme no cinema, algo acontecendo com outra pessoa. Margarida. Robert finalmente engasgou, puxando o lençol. Achei que você estivesse no mercado até às 3. Lembro-me de quão absurda essa afirmação parecia. Como se o problema fosse minha agenda, não a traição dele. Sarah não olhou para mim. Ela manteve os olhos no chão enquanto abotoava a blusa apressadamente. Minha melhor amiga. A mulher que segurou minha mão em cada um dos meus partos. A mulher que nos trouxe refeições quando Robert teve uma lesão nas costas, 2 verões atrás, e não pôde trabalhar por um mês. A mulher que conhecia todos os meus segredos, minhas esperanças, meus medos. Eu não gritei. Eu não jogava coisas como as mulheres faziam nos filmes. Eu simplesmente me virei, fechei a porta atrás de mim e desci as escadas até a cozinha. Sentei-me à mesa ao lado daquelas 2 xícaras de chá e fiquei olhando pela janela para a neve caindo. Sarah foi embora sem se despedir. Ouvi a porta dos fundos fechar, ouvi o carro dela dar a partida e ir embora. Robert desceu cerca de 10 minutos depois, com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Maggie, ele começou com a voz embargada. Não sei o que dizer. Quanto tempo? Perguntei, ainda olhando pela janela. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Calma, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Não importa, ele murmurou. Virei-me para olhá-lo então. Importa para mim. 6 meses, ele finalmente admitiu. Começou no verão passado, quando você levou as crianças para a casa da sua mãe por 2 semanas. 6 meses. Meio ano de mentiras. Meio ano deles rindo pelas minhas costas, de segredos compartilhados, de traição. Você a ama? Perguntei. Eu precisava saber tudo de uma vez, como se estivesse arrancando um curativo. Robert não conseguiu responder a princípio. Ele ficou ali parado, com os ombros caídos, parecendo mais velho do que seus 36 anos. Não sei, ele disse finalmente. Acho que sim. Essas palavras feriram mais profundamente do que qualquer outra coisa. Não a traição física, mas a emocional. O pensamento de que ele havia entregado seu coração, o coração que eu pensava que pertencia a mim, a nossa família, a outra pessoa. Girei minha aliança no dedo, um hábito nervoso que adquiri ao longo dos anos. Eu tinha todo o direito de tirar a arma, de jogar nela, de sair por aquela porta e nunca olhar para trás. Isso é o que minha mãe teria feito. É o que qualquer mulher que se preze deveria ter feito em 1972. Mas eu não fiz isso. Você deve estar se perguntando por quê. Por que não o expulsei ali mesmo? Por que não fiz uma cena? A verdade é complicada. Tínhamos 3 filhos que adoravam o pai. Tínhamos uma hipoteca. Em 1972, uma mulher divorciada com 3 filhos tinha poucas perspectivas, mas foram mais do que preocupações práticas que mantiveram aquele anel no meu dedo. Enquanto eu estava sentada na cozinha, com as evidências do chá da tarde e da infidelidade deles diante de mim, com Robert parecendo um cachorro espancado, percebi uma coisa. Apesar de tudo, apesar da dor que estava apenas começando a aparecer, eu ainda o amava. 12 anos de casamento, construindo uma vida juntos, criando filhos e lutando para sobreviver. Você não fecha isso como se fosse uma torneira. E havia algo mais. Algo que notei enquanto ele estava ali, esperando meu veredito. Robert estava tossindo. Não apenas limpando a garganta devido ao nervosismo, mas tossindo profundamente e ruidosamente, como se estivessem vindo do próprio âmago. Há quanto tempo você tem essa tosse? Perguntei momentaneamente distraída da nossa crise conjugal. Ele dispensou com um gesto. Algumas semanas. Não é nada, só a poeira da serraria. Mas eu conhecia meu marido. Eu o observava emagrecer, chegando em casa mais cansado do que o normal.
Eu atribuía isso às horas extras de trabalho, ao estresse de sustentar a família durante os meses frios de inverno, quando as contas de aquecimento disparavam. Você já consultou o Dr. Merrill sobre isso? Insisti. Não preciso de médico para tosse, Margaret. Ele retrucou e imediatamente pareceu arrependido. Desculpe, não tenho o direito de ser rude com você. Não logo hoje. Se você encontrar algo valioso na minha história, você se importaria em clicar no botão curtir? E se você ainda não se inscreveu, eu ficaria muito grato se o fizesse. Na minha idade, é uma bênção poder compartilhar essas lições de vida com todas vocês, pessoas maravilhosas. O que aconteceu depois mudou tudo. Enquanto Robert estava ali na nossa cozinha, esperando que eu lhe dissesse para ir embora, para gritar, para desmoronar, ele começou a tossir novamente. Desta vez, ele não conseguiu parar. Ele se curvou, segurando o balcão para se firmar. E quando ele tirou o lenço da boca, vi o que ele estava escondendo de mim. Sangue vermelho vivo contra o algodão branco. Foi aí que eu percebi que não era só uma tosse do moinho. Isso era algo muito pior. Aquele momento na nossa cozinha, vendo o sangue no lenço de Robert, ficou congelado no tempo para mim. É estranho como a vida funciona. Num minuto, seu maior problema é a traição do Robert, seu marido. E sussurrei, no outro, você está com levantando-me da medo de cadeira. perdê-lo para Há quanto sempre. tempo você tosse sangue? Os olhos dele não encontravam os meus. Algumas semanas. Não é nada, Maggie. Apenas um resfriado forte. Mas nós dois sabíamos que não era nada. A cor havia sumido de seu rosto, e não apenas pela vergonha de ter sido pego com Sarah. Havia medo lá também. O tipo de medo que um homem sente quando seu corpo começa a atraí-lo. Vamos ao Dr. Merrill, agora eu disse, já pegando o casaco que acabara de tirar. Margaret, por favor, protestou ele. Precisamos conversar sobre o que você viu lá em cima. Lembro-me de olhar para ele. Este homem que eu amava desde os 19 anos. Este homem que acabara de partir meu coração e sentir algo mudar dentro de mim. A traição ainda estava lá, crua e dolorosa. Mas algo mais estava tomando precedência. A única coisa que precisamos conversar agora é levá-la a um médico, eu disse com firmeza. O que quer que esteja acontecendo entre nós pode esperar. Ele tentou argumentar, mas outra crise de tosse o silenciou. Desta vez, pior do que a anterior. Segurei seu braço enquanto ele se curvava, seu corpo inteiro tremendo com o esforço. Quando passou, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Estou com medo, Maggie, admitiu, com a voz quase inaudível. Naquele momento, ele não era meu marido infiel. Era apenas um homem assustado enfrentando sua própria mortalidade. E eu ainda era sua esposa. Eu sei, eu disse. Eu também estou com medo, mas vamos enfrentar isso juntos. Não sei por que disse isso, simplesmente saiu. Natural é respirar. Talvez fosse um hábito depois de 12 anos de casamento. Talvez fosse porque eu não conseguia imaginar não estar ao lado dele quando algo estava tão obviamente errado. Ou talvez, no fundo, eu já soubesse que o que estava por vir seria maior do que o caso dele, maior do que o meu orgulho ferido, maior do que nós dois. O consultório do Dr. Merrill geralmente fechava aos sábados, mas ele morava em cima do consultório e eu sabia que ele nos atenderia. Ele fez o parto dos nossos 3 filhos. Naquela época, os médicos faziam parte da comunidade de uma forma difícil de encontrar hoje em dia. Ele olhou para Robert, ouviu a tosse, viu o sangue e seu rosto ficou sério. Ele auscultou os pulmões de Robert, perguntou sobre suores noturnos, perda de peso, fadiga, todas as coisas que eu havia notado, mas não havia juntado. Quero mandá-lo para Burlington para alguns exames, disse o Dr. Merrill finalmente, tirando o estetoscópio. Há um especialista. Pronto, Dr. Reinhardt. Vou telefonar para ele agora mesmo. A sala de espera ficou em silêncio quando o Dr. Merrill saiu para fazer a ligação. Robert sentou-se curvado, olhando para as mãos. Fiquei perto da janela, observando a neve se acumular na rua lá fora. Eu nunca quis te machucar, disse ele finalmente.
O que aconteceu com a Sarah? Foi estúpido, egoísta. Não me virei da janela. Por que ela? Por que minha melhor amiga? Era a pergunta que queimava na minha mente desde que abri a porta daquele quarto. De todas as mulheres da nossa pequena cidade, por que tinha que ser a Sarah? Robert suspirou. Ela estava lá. Quando você levou as crianças para a casa da sua mãe no verão passado, eu me senti tão sozinho. Sarah passou por aqui com uma caçarola. Disse que achava que eu poderia estar com saudades da comida caseira. Começamos a conversar. Ela pareceu interessada em mim, no que eu tinha a dizer. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. Eu me interessei por você todos os dias do nosso casamento, eu disse, com a voz carregada de raiva e mágoa. Eu te escutei. Eu te apoiei. Você. Eu te amei. Eu sei. Ele sussurrou. É isso que piora tudo. Eu tinha tudo bem na minha frente, e ainda assim procurei em outro lugar. Não espero que você me perdoe, Maggie. Eu não mereço isso. Antes que eu pudesse responder, o médico voltou. O Dr. Reinhardt haverá na segunda de manhã. Ele liberou a agenda. Eu disse a ele que é urgente. O fim de semana passou em um limbo estranho. Robert dormiu no quarto de hóspedes. As crianças chegaram em casa alheias à mudança sísmica que havia ocorrido no casamento dos pais. Fiz o jantar, ajudei com a lição de casa, coloquei-as na cama, todas as rotinas normais da nossa vida, enquanto me sentia como se estivesse me movendo em meio a uma névoa espessa. No domingo à noite, depois que as crianças dormiram, Robert veio me encontrar na cozinha. Eu estava assando pão, algo que sempre fazia quando precisava pensar. A sova ritmada ajudou a clarear minha mente. Margaret, disse ele, parado na porta. Preciso te contar uma coisa antes de amanhã. Continuei sovando a massa, sem olhar, para cima. O que foi? Se for uma má notícia, quero que saiba que entenderei se quiser que eu vá embora. Depois do que fiz, você não me deve nada. Finalmente olhei para ele. Na luz suave da cozinha, pude ver quanto peso ele havia perdido. A gola da camisa estava frouxa em volta do pescoço e suas bochechas estavam fundas. Robert Wilson, eu disse, com a flor salpicando minhas mãos enquanto as colocava nos quadris. Não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei o que o médico vai dizer e com certeza não sei o que vai acontecer com o nosso casamento. Mas eu sei de uma coisa. Não vou tomar nenhuma decisão sobre o nosso futuro até sabermos o que estamos enfrentando. Você me entende? Ele assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Sim, senhora. Foi o primeiro momento normal que tivemos desde que abri a porta daquele quarto. A manhã de segunda-feira amanheceu clara e fria. Dirigimos até Burlington em silêncio, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. O consultório do especialista ficava em um grande prédio de tijolos perto do hospital. O Dr. Reinhardt era um homem alto e magro, com olhos gentis por trás de óculos grossos. O exame foi completo. Exames de sangue, raios-x, mais a ausculta dos pulmões de Robert. Horas de espera em salas esterilizadas, folheando revistas velhas, evitando o olhar um do outro. Finalmente, o Dr. Reinhardt nos chamou ao seu consultório. Nunca esquecerei suas palavras exatas. Senhor Wilson, receio que os raios-x mostrem uma massa significativa no seu pulmão direito. Considerando seus sintomas e a aparência no raio-x, acredito que estejamos diante de um câncer de pulmão avançado. A sala pareceu se inclinar ao meu redor. Câncer. Em 1972, essa palavra era praticamente uma sentença de morte, especialmente câncer de pulmão, especialmente avançado. Quais são as minhas chances? Perguntou Robert, com a voz surpreendentemente firme. O Dr. Reinhardt tirou os óculos, limpando-os com o lenço, um gesto que reconheci como um ganho de tempo para formular uma verdade difícil sem tratamento. Talvez de 3 a 6 meses. Com tratamento agressivo, cirurgia, radiação, podemos estender isso para 1 ano,
possivelmente 2. Eu não vou mentir para o senhor, Sr. Wilson. O prognóstico não é bom. 1 ano, talvez 2. O homem sentado ao meu lado, o pai dos meus filhos, meu marido há 12 anos, o homem que acabara de me trair da maneira mais dolorosa possível, tinha de 12 a 24 meses de vida, na melhor das hipóteses. Estendi a mão para Robert. Não pensei nisso. Não planejei. Minha mão simplesmente encontrou a dele, nossos dedos se entrelaçando como já haviam feito milhares de vezes antes. O que fazemos agora? Perguntei ao Dr. Reinhardt, sentindo o aperto de Robert no meu. A viagem para casa foi diferente da viagem até lá. Robert olhava pela janela, observando a paisagem de Vermont passar. Mantive os olhos na estrada, a mente a mil com questões práticas. Como pagaríamos o tratamento? O que diríamos às crianças? Como Robert continuaria trabalhando na serraria? Você deveria ligar para a Sarah, eu disse finalmente, quebrando o longo silêncio. A cabeça de Robert se virou bruscamente para mim. O quê? Você deveria ligar para a Sarah, repeti. Contar a ela sobre o diagnóstico. Terminar as coisas de forma adequada. Margaret, eu... Não estou dizendo isso para o benefício dela, interrompi. Estou dizendo isso para o seu e para o meu. Se vamos lutar juntos, e vamos lutar, Robert, então preciso saber que esse capítulo está encerrado. Completamente encerrado. Ele assentiu lentamente. Já está. No momento em que vi o sangue naquele lenço, percebi como tinha sido tola. Arriscando tudo o que temos, tudo o que construímos por algo tão sem sentido. Mantive os olhos na estrada, mas senti as lágrimas ameaçarem. Era sem sentido, Robert. Você disse que talvez a amasse. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não responderia. Então, suavemente, fiquei confusa, Maggie, lisonjeada com a atenção dela. Mas não era amor. O que sinto por você, isso é amor. Estar ao meu lado hoje, segurando minha mão quando o médico me deu a notícia depois de tudo o que fiz para machucá-la. Isso é amor. Parei o carro no acostamento, incapaz de enxergar através das lágrimas. Todas as emoções que eu vinha segurando desde sábado vieram à tona. A traição, o medo, a incerteza do nosso futuro. Robert me alcançou hesitantemente a princípio. Depois me puxou para seus braços no banco da frente do nosso velho Chevy. Eu não quero morrer, Maggie. Ele sussurrou em meu cabelo. Eu não quero deixar você e as crianças. Sinto muito por tudo. Eu o abracei enquanto ele soluçava, seu corpo tremendo contra o meu. Do lado de fora do nosso carro, o sol de inverno estava se pondo, lançando longas sombras sobre os campos cobertos de neve. O mundo era lindo e terrível ao mesmo tempo, assim como a vida, assim como o amor. Nós vamos superar isso, prometi a ele, sem saber se era uma promessa que eu conseguiria cumprir. Um dia de cada vez, quando finalmente voltamos para a estrada, senti o peso da minha aliança no dedo. A mesma aliança que eu havia considerado remover apenas 2 dias antes. Agora parecia uma âncora em um mar agitado pela tempestade, um lembrete dos votos que havíamos feito, na saúde e na doença, para o bem ou para o mal. Tínhamos muitas coisas piores pela frente. Mas enquanto voltávamos para casa para contar aos nossos filhos sobre a doença do pai deles, eu tinha certeza absoluta de que não tiraria aquele anel tão cedo. Se você ainda está comigo nesta história, que Deus o abençoe. Significa muito que você esteja ouvindo. Não se esqueça de curtir se isso estiver tocando sua alma e se inscrever para saber o que aconteceu em seguida. Todos nós passamos por momentos difíceis, não é? Eu adoraria saber nos comentários se você já teve que fazer uma escolha difícil sobre o perdão em sua própria vida. Contar aos filhos sobre a doença do pai deles foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Nós os reunimos na sala de estar naquela noite, os três sentindo que algo estava errado desde o momento em que entramos. O papai está com problemas? Perguntou o pequeno Thomas, com os olhos azuis arregalados de preocupação. Lembro-me de trocar um olhar com Robert, pensando em como explicar o câncer para uma criança de 5 anos.
Como você diz às crianças que o pai delas pode não vê-las se formar no ensino médio, comparecer aos seus casamentos ou segurar os netos? Estou doente, amigo, Robert disse finalmente, puxando Thomas para o seu colo. O tipo de doente que não melhora rápido como um resfriado. Os médicos vão me ajudar, mas às vezes preciso ir ao hospital. Você vai morrer? Rosie perguntou sem rodeios. Aos 8 anos, ela já era tão perspicaz. Observei Robert engolir em seco antes de responder. Vou lutar muito para não morrer, disse ele. Mas sim, esse é o tipo de doença que pode fazer as pessoas morrerem se o remédio não funcionar. Jimmy, nosso mais velho, de 10 anos, não disse uma palavra. Ele apenas olhou para o pai, com o rosto pálido e as mãos cerradas em punhos sobre os joelhos. Não é justo. Ele finalmente sussurrou. Não é justo. Ele saiu correndo do quarto, seus passos ecoando escada acima, a porta do quarto batendo atrás dele. Robert fez menção de segui-lo, mas coloquei a mão em seu braço. Deixe-me, eu disse. Encontrei Jimmy de bruços na cama, com os ombros tremendo com soluços silenciosos. Sentei-me ao lado dele, colocando minha mão em suas costas, sentindo suas omoplatas afiadas através da camisa de flanela. Você está certo, eu disse a ele. Não é justo. Nem um pouco. Ele rolou, com o rosto coberto de lágrimas. Por que, pai? Por que não o pai de outra pessoa? Não sei, querida, respondi honestamente. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, e não há razão alguma para isso que possamos entender. Eu odeio isso, Jimmy disse ferozmente. Eu odeio câncer. Eu também concordei. Mas sabe de uma coisa? Seu pai é forte e tem algo muito importante pelo qual lutar. Vocês três, crianças, e eu. Isso lhe dá uma chance melhor do que a maioria. Eu não sabia se isso era verdade, mas eu precisava que fosse. Todos nós fizemos. Os meses seguintes foram uma confusão de visitas ao hospital, tratamentos e tentativas de manter alguma aparência de normalidade para as crianças. Robert passou por uma cirurgia para remover parte do pulmão direito, seguida de tratamentos de radiação que o deixaram fraco, nauseado e incapaz de trabalhar. A fábrica manteve seu emprego, mas sem seu salário, o dinheiro ficou curto. Assumi projetos extras de tricô, vendendo meus itens em lojas tão distantes quanto Malier. Também comecei a trabalhar à noite no restaurante Hartley's, servindo mesas depois que as crianças já estavam dormindo. A mãe de Robert vinha ficar com eles, sentava-se na nossa sala de estar, tricotava e ouvia a rádio enquanto as crianças dormiam no andar de cima. Certa noite de abril, cerca de 3 meses após o diagnóstico de Robert, voltei para casa depois do jantar e encontrei minha sogra dormindo na poltrona, com o rádio ainda tocando baixinho. Acordei-a delicadamente e a mandei para casa. Depois, subi para ver como Robert estava. Ele estava acordado, sentado na cama com um caderno no colo, o abajur lançando um brilho suave ao redor do quarto. Nós voltamos a morar no mesmo quarto cerca de 1 mês depois do diagnóstico. Nenhum de nós mencionou Sarah novamente depois que ele ligou para ela no dia do diagnóstico. Descobri que algumas feridas cicatrizam sem precisar falar até a morte. O que você está fazendo acordado tão tarde? Perguntei, sentando-me na beira da cama. Ele me mostrou o caderno. Estava cheio de cartas, uma endereçada a cada um dos filhos, em diferentes idades: 16, 18, 21, dia do casamento, e uma endereçada a mim. Só por precaução. Ele disse simplesmente. Senti minha garganta apertar. Você não vai a lugar nenhum, Robert Wilson. Não se eu puder evitar. Ele concordou. Mas se o pior acontecer, quero que eles saibam o que eu teria dito se estivesse lá. Olhei para as páginas e vi sua caligrafia familiar cobrindo o papel pautado. Meu marido grande e forte, como um lenhador, se preparando para um futuro que ele talvez não veja. Leu o meu? Ele perguntou, estendendo um envelope lacrado. Eu balancei a cabeça.
Ainda não. Até que não consegui terminar a frase. Ele assentiu, entendendo o que eu não conseguia dizer. Não até você ir embora. Como foi o trabalho? Ele perguntou, mudando de assunto. Tirei os sapatos com um gemido. Ocupado. Uma convenção na cidade deixou os Hartleys lotados. Mas é bom dar dicas. Tirei um monte de notas do bolso do meu uniforme e as contei. Os 37 ais, hoje à noite. Você não deveria ter que fazer isso, Maggie, disse Robert, com o rosto tomado pela culpa. Trabalhando o dia todo e metade da noite. Você está exausto. Inclinei-me e beijei sua testa. Você também está lutando contra o câncer. Acho que consigo comer alguns pratos de bolo de carne, mas a verdade é que estou exausto. Até os ossos. Alma cansada, exausta. Entre cuidar de Robert, trabalhar em 2 empregos e tentar ser mãe e pai das crianças enquanto o pai delas estava doente, eu estava sem energia. No domingo seguinte, depois da igreja, algo inesperado aconteceu. Começamos a frequentar os cultos novamente depois do diagnóstico de Robert, encontrando conforto na comunidade e nos rituais, mesmo que nem sempre na teologia. O pastor Simmons tinha acabado de terminar seu sermão quando pediu à congregação que permanecesse sentada por um momento. Como muitos de vocês sabem, nosso irmão Robert Wilson tem lutado contra o câncer nos últimos meses. Ele disse: A família Wilson tem sido um exemplo para todos nós de graça sob pressão, de fé em tempos difíceis, mas eles precisam da nossa ajuda. Senti Robert se enrijecer ao meu lado. Ele sempre foi orgulhoso, nunca foi de aceitar caridade. Organizamos um rodízio de trabalho, continuou o pastor Simmons. Os homens da igreja se revezarão ajudando nos reparos da casa e do quintal dos Wilson. As mulheres organizaram um horário de refeições para que Margaret não precise cozinhar depois de suas longas horas de trabalho. Senti lágrimas brotarem dos meus olhos. Enquanto ele continuava, descrevendo como as aulas da escola dominical arrecadaram dinheiro para ajudar com as contas médicas, como o grupo de jovens se ofereceu para cuidar das nossas crianças sempre que necessário. É isso que significa comunidade, concluiu o pastor Simmons. Carregar os fardos uns dos outros. Os Wilsons carregaram esse fardo sozinhos por muito tempo. É hora de carregá-lo com eles. Após o culto, as pessoas nos cercaram, oferecendo abraços, apertos de mão e palavras de incentivo. A senhora Peterson colocou uma caçarola em minhas mãos. O Sr. Jackson disse a Robert que chegaria na terça-feira para consertar o telhado com goteira que não tivemos tempo nem dinheiro para consertar. Enquanto dirigíamos para casa, Robert estava quieto, olhando pela janela. Você está bem? Perguntei, pegando sua mão por cima do banco. Eu nunca pensei, ele começou, com a voz carregada de emoção. Nunca pensei que as pessoas se uniriam a nós assim, depois do que eu fiz. Apertei a mão dele. Eles não sabem da Sarah, Robert. Mas você sabe, disse ele, virando-se para me olhar. E você ainda está aqui, ainda lutando ao meu lado. Eu não te mereço, Maggie. Talvez não, eu disse com um pequeno sorriso. Mas você está presa a mim de qualquer maneira. O apoio da comunidade fez uma enorme diferença nos meses que se seguiram. A ajuda prática foi inestimável, mas ainda mais preciosa foi a certeza de que não estávamos sozinhos. O fardo emocional diminuiu, compartilhado por muitos ombros, em vez de apenas o meu. No verão, Robert havia terminado seus tratamentos de radiação. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. O tumor havia diminuído significativamente. Ele ainda estava fraco, ainda muito magro, mas havia cor em suas bochechas novamente, e ele podia brincar com as crianças por curtos períodos sem ficar sem fôlego. Julho trouxe uma onda de calor que fez todos em Vermont procurarem sombra e água fresca. Levamos as crianças ao Lago Champlain, em um domingo depois da igreja, estendendo nossa toalha de piquenique sob um enorme bordo perto da margem. Observei Robert esperar na água rasa a água com Thomas, segurando as mãos do nosso filho mais novo, enquanto ele pulava sobre pequenas ondas.
Rosie construía um elaborado castelo de areia ali perto, com a língua presa entre os dentes, concentrada. Jimmy, sempre aventureiro, nadava mais longe, chamando ocasionalmente o pai para assistir aos seus mergulhos. Um ano atrás, essa cena teria sido comum, apenas mais um passeio em família, em um dia quente de verão. Agora, parecia um milagre. Cada momento precioso, cada risada, um presente. Enquanto eu desembrulhava nosso almoço de piquenique, notei Sarah caminhando pela praia com o marido, Frank. Eles moravam na cidade vizinha, mas eu não a via desde aquele dia de inverno em que ela fugiu de nossa casa. Ela nos viu, congelou por um momento e depois mudou de direção, levando Frank para longe da nossa área da praia. Robert, saindo da água com Thomas, seguiu meu olhar e a viu também. Uma sombra cruzou seu rosto. Ela não tem voltado muito para a cidade, eu disse enquanto ele se sentava ao meu lado no cobertor. A mãe dela diz que ela tem ficado com a irmã em New Hampshire na maioria dos fins de semana. Robert assentiu, observando enquanto Sarah desaparecia em uma curva da praia. Você se sente bem em vê-la? Quer dizer, considerei a pergunta seriamente. Eu estava bem? Vê-la ainda parecia uma facada no meu estômago. Estou chegando lá, respondi honestamente. Alguns dias fico com raiva, outros dias fico triste, mas na maioria dos dias sou apenas grata. Grata? Ele perguntou surpreso. Grata por estarmos aqui juntos, por você estar se sentindo melhor, por as crianças estarem felizes. Olhei para ele fixamente. O que aconteceu com Sarah quase nos destruiu, mas então o câncer apareceu e nos deu perspectiva, por mais terrível que pareça. Ele estendeu a mão, seus dedos entrelaçados aos meus. Eu prometo a você, Maggie, se eu superar isso, quando eu superar isso, vou passar todos os dias te compensando. Você já está compensando, eu disse a ele, e falei sério. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Robert e eu nos sentamos no balanço da varanda, observando os vagalumes piscarem na escuridão que se aproximava. O ar ainda estava quente, carregado com o perfume das flores de verão e da grama recém-cortada. Você lembra daquela noite no baile da colheita? Robert perguntou de repente. Quando tínhamos 17 anos. Sorri com a lembrança. Quando você finalmente criou coragem para me convidar para dançar depois de me encarar a noite toda. Ele riu. Eu estava apavorada que você dissesse não. Quase disse, admiti. Nancy Baker me contou que você tinha beijado Mary Simmons atrás do ginásio na semana anterior. Eu nunca! Protestou Robert. Mary gostaria que eu tivesse, mas meu coração estava voltado para você desde o primeiro dia do 10º ano. Descansei a cabeça em seu ombro, lembrando-me de como éramos jovens, cheios de sonhos e planos. Tivemos uma vida boa, não tivemos? Apesar de tudo. A melhor, ele concordou suavemente. E ainda não acabou, Maggie. Nem de longe. Eu queria tanto acreditar nele. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, sim, mas também deixaram claro que o tipo de câncer de Robert tinha uma alta taxa de recorrência. Mesmo que ele estivesse em remissão agora, a espada de Damocles ainda pairava sobre nossas cabeças. Mas naquela noite, balançando suavemente na nossa varanda, vagalumes dançando na escuridão do verão, escolhi a esperança. Escolhi acreditar em mais verões, mais danças, mais anos juntos. Escolhi acreditar que às vezes, só às vezes, o amor realmente pode conquistar tudo. Nossa, já faz um bom tempo que estou falando, não é? Se você ainda está comigo, agradeço a sua paciência. Não se esqueça de curtir se a minha história tocou o seu coração e de se inscrever para saber como tudo terminou. Eu adoraria saber nos comentários se você já experimentou a gentileza da comunidade durante os seus momentos mais sombrios. Às vezes, são esses momentos que restauram a nossa fé na humanidade, não é? Agosto trouxe o check-up de 6 meses de Robert.
Lembro-me da tensão no carro enquanto dirigíamos para Burlington. Nós dois quietos, perdidos em nossos próprios pensamentos. Os "e se" pairavam entre nós como nuvens de tempestade. E se o câncer tivesse voltado? E se o breve alívio que estávamos experimentando fosse apenas isso breve? Aconteça o que acontecer, disse Robert enquanto entrávamos no estacionamento do hospital. Esses últimos alguns meses foram um presente. Você e as crianças, vocês foram minha razão para lutar. Estendi a mão por cima do assento e apertei a dele. E ainda não terminamos de lutar. O consultório do Dr. Reinhardt não havia mudado. Mesmas paredes bege, mesmas cadeiras desconfortáveis, mesmas revistas de sempre. Mas, desta vez, as notícias eram diferentes. Os raios-x parecem bons, Sr. Wilson, disse o Dr. Reinhardt, com um sorriso raro no rosto enquanto prendia os filmes ao quadro de luz. Não vejo nenhuma evidência do tumor. Seu exame de sangue também é encorajador. Senti-me aliviada. Minha mão encontrou o braço de Robert para me firmar. Então, estou curada? Perguntou Robert, com a voz cautelosa, com medo de esperar demais. Doutor, o sorriso de Reinhardt diminuiu um pouco. Eu não usaria essa palavra ainda. No caso do câncer de pulmão, geralmente queremos ver 5 anos sem recorrência antes de falarmos em cura. Mas esta é uma notícia muito positiva. Gostaria de vê-lo novamente em 3 meses para outra série de raios-x. O mais breve possível se você apresentar quaisquer sintomas como tosse, dor no peito ou falta de ar. 3 meses, um alívio, uma chance de respirar. Quando saímos do hospital, o sol do fim do verão parecia mais brilhante de alguma forma. O mundo mais vibrante. Paramos em um restaurante para almoçar, uma pequena comemoração, gastando em hambúrgueres e milkshakes de chocolate. Quero voltar a trabalhar, disse Robert, mexendo seu milkshake com a longa colher de prata. O Dr. Reinhardt diz que posso começar com tarefas leves. O Sr. Peterson, da fábrica, disse que eles poderiam me usar no escritório até que eu estivesse forte o suficiente para turnos regulares. Estudei seu rosto, ainda mais magro do que antes, mas com uma cor saudável nas bochechas e vida nos olhos. Tem certeza de que está pronto? Ele assentiu firmemente. Preciso sustentar minha família novamente, Maggie. Você nos carregou por muito tempo. Nós carregamos um ao outro. Eu o corrigi. O olhar que ele me lançou naquele momento era tão cheio de amor e gratidão que quase me deixou sem fôlego. Sim, ele concordou suavemente. Em setembro, nossas vidas começaram a se acomodar em uma nova rotina. Robert trabalhava meio período no escritório da fábrica. Eu continuava no restaurante 3 noites por semana, não porque precisássemos desesperadamente do dinheiro agora, mas porque eu havia aprendido a gostar do trabalho e da independência que ele me dava. As crianças de volta à escola, crescendo e prosperando, apesar da sombra que pairava sobre nossa família. Certa noite, no final de setembro, voltei do restaurante e encontrei a casa estranhamente silenciosa. Nenhum rádio ligado, nenhuma voz de criança, apenas silêncio. Robert, chamei, sentindo uma pontada de pânico crescer em meu peito. Crianças, lá atrás. Maggie. Veio a voz de Robert do quintal. Passei pela cozinha e abri a porta dos fundos para encontrar nosso quintal transformado. Luzes brancas de Natal foram penduradas entre as árvores, brilhando suavemente no crepúsculo que se aprofundava. Uma pequena mesa estava no centro do pátio, posta para 2 com nossa boa porcelana, o conjunto de casamento que guardamos para ocasiões especiais. Robert estava ao lado dele, vestido com seu terno de domingo, cabelo penteado impecavelmente. Em suas mãos havia uma pequena caixa embrulhada em papel prateado. "O que é tudo isso?" perguntei, entrando no pátio com meu uniforme de restaurante, de repente consciente da mancha de café no meu avental. "Um aniversário", disse Robert. "Mais ou menos." Fiz as contas mentalmente rapidamente. Nosso aniversário de casamento foi em abril.
Os aniversários das crianças aconteciam ao longo do ano. Que aniversário? Faz exatamente 7 meses desde o dia em que você me encontrou com Sarah. Ele disse calmamente. 7 meses desde que você teve todos os motivos para me expulsar, para tirar aquele anel. E 7 meses desde que você escolheu ficar ao meu lado, mesmo quando eu não merecia. Senti lágrimas brotando em meus olhos. Robert, as crianças estão na casa da minha mãe esta noite. Ele continuou. Eu queria que tivéssemos esta noite juntos para celebrar o fato de que eu ainda estou aqui, de que ainda estamos aqui juntos. Ele estendeu a caixa prateada para você. Dentro havia uma delicada corrente de prata e nela um pequeno pingente de coração cravejado de pequenos diamantes que refletiam a luz das luzes de Natal penduradas acima de nós. Não é grande coisa, disse Robert quase se desculpando. Tenho economizado dos meus salários. Eu queria te dar uma coisa para te mostrar. Silenciei-o com um beijo, segurando o pingente firmemente em minha mão. Quando finalmente nos separamos, ambos um pouco sem fôlego, sussurrei. É lindo, mas você não precisava me dar nada. Eu queria, ele insistiu, pegando o colar e se posicionando atrás de mim para colocá-lo em volta do meu pescoço. Eu queria algo que te lembrasse todos os dias o quanto eu te amo, como sou grato pelo seu perdão. Enquanto seus dedos roçavam meu pescoço, fechando o fecho, fechei meus olhos. Eu não fiquei porque sou um santo, Robert. Fiquei porque te amo. Porque daqui a 50 anos, quero estar sentado naquele balanço da varanda com você, vendo nossos netos brincarem neste quintal. 50 anos, ele repetiu, virando-se para me encarar novamente. Gosto do som disso. Ele estendeu a mão. Posso ter a honra desta dança, Sra. Wilson? Não havia música tocando, mas não importava. Nós balançávamos juntos sob as estrelas e as luzes cintilantes, o perfume das folhas de outono no ar, abraçados. Eu continuo pensando naquele dia, disse Robert depois de um tempo, com sua bochecha encostada no meu cabelo. Como tudo teria sido diferente se você não tivesse voltado para casa mais cedo. Afastei-me para olhar para ele. O que você quer dizer? Se você não tivesse me flagrado com a Sarah, eu talvez nunca tivesse ido ao médico quando comecei a tossir sangue. Eu poderia ter continuado escondendo, fingindo que estava bem até que fosse tarde demais. Sua voz falhou levemente. Você ter voltado para casa mais cedo naquele dia poderia ter salvado a minha vida, Maggie. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. O pior dia da minha vida, ter descoberto a traição do meu marido, pode ter sido o que o salvou. Às vezes, os piores momentos nos levam aonde precisamos estar. Eu disse pensativa. Se você não tivesse ficado doente, talvez não tivéssemos encontrado o caminho de volta um para o outro depois do que aconteceu. Eu teria encontrado um jeito, disse Robert com firmeza. Câncer ou não, eu teria lutado por você, por nós. Só poderia ter demorado mais para você confiar em mim novamente. Eu confio em você, percebi ao dizer isso. Confio mesmo, e era verdade. A dor da traição dele ainda estava lá, uma cicatriz em vez de uma ferida aberta agora. Mas a confiança havia retornado. Não a confiança cega e inquestionável da nossa infância. Casamento, mas algo mais profundo, temperado pelo fogo, mais forte por ter sido quebrado e remendado. Dançamos até a noite esfriar. Depois nos mudamos para o aconchego da nossa casa, a casa que construímos juntos nos bons e maus momentos. Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico dele, fizemos amor sem a sombra da morte pairando sobre nós, sem o medo de que cada toque pudesse ser o último. Depois, deitada sob o luar que entrava pela janela do nosso quarto, fiz a pergunta que estava no fundo da minha mente há meses. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria isso? Não o caso, esclareci rapidamente. O câncer, você mudaria ficar doente se pudesse? Robert ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele pudesse ter adormecido.
Finalmente, ele se virou para mim, sua expressão pensativa. Parece loucura, mas não, acho que não faria, disse ele lentamente. Antes de ficar doente, eu estava tomando tudo como garantido. Você, as crianças, minha saúde, minha vida. Eu estava sonâmbula. Meg, o caso com Sarah era um sintoma disso. Eu estava procurando algo para me fazer sentir-me viva, porque não percebi o quão precioso era o que eu já tinha. Ele acariciou minha bochecha com o dedo. O câncer me acordou. Me fez ver o que realmente importa. Me fez apreciar cada nascer do sol, cada momento com as crianças, cada sorriso seu. Se foi isso que me tirou da complacência, então não posso me arrepender. Eu entendi o que ele queria dizer, embora parecesse impossível que algo de bom pudesse surgir de tamanha escuridão. Mas aqui estávamos nós, nosso casamento mais forte, nosso amor mais profundo, nossa apreciação pela vida mais intensa por causa de tudo o que passamos. Os meses passaram. Os exames de Robert continuaram trazendo boas notícias. Ele recuperou as forças e finalmente retornou às suas funções normais no moinho. Mantive meu emprego no restaurante, descobrindo um talento para a gestão que me levou a uma promoção a gerente assistente na primavera de 1973. As crianças prosperaram. Jimmy entrou para o time de beisebol. Rosie descobriu uma paixão pela pintura e o pequeno Thomas começou o jardim de infância carregando orgulhosamente sua lancheira com desenhos de cowboys. A vida continuou como sempre, com seus altos e baixos, seus milagres comuns e desafios cotidianos. Nunca esquecemos o quão perto chegamos de perder tudo, tanto pela infidelidade de Robert quanto por sua doença. Esse conhecimento nos tornou mais conscientes de nutrir nosso casamento e de não nos considerarmos garantidos. Instituímos encontros semanais, mesmo que fosse apenas para tomar um café na mesa da cozinha depois que as crianças fossem dormir. Aprendemos a falar sobre coisas difíceis antes que elas piorassem. Perdoávamos as pequenas falhas um do outro e celebrávamos as vitórias um do outro, não importa quão modestas fossem. E apesar de tudo isso, nunca tirei minha aliança de casamento. A simples aliança de ouro que quase caiu naquele dia de inverno de 1972. Ela permaneceu no meu dedo durante os dias sombrios do tratamento de Robert, durante a lenta reconstrução da confiança, durante os anos de remissão que se seguiram. Ele ainda está lá hoje, desgastado por quase 5 décadas de uso. Assim como o amor que ele representa, desgastado pelo tempo e fortalecido pelos desafios superados juntos, Robert e eu comemoramos nosso 50º aniversário de casamento há 8 anos, cercados por nossos filhos, netos e até 2 bisnetos. O câncer nunca mais voltou. Os médicos chamaram isso de milagre. Nós chamamos isso de presente. Sarah se mudou de Vermont em 1974. Ouvi dizer que ela se divorciou de Frank e se casou novamente alguns anos depois. Espero que ela tenha encontrado a felicidade. Com o tempo, passei a perdoá-la completamente, entendendo que todos nós cometemos erros. Todos buscam conexão e amor, às vezes nos lugares errados. Olhando para trás agora, aos 78 anos, posso ver como aquele terrível dia de inverno, quando encontrei meu marido com outra mulher, desencadeou uma série de eventos que acabaram salvando não apenas a vida dele, mas também o nosso casamento. Como a pior traição levou à cura mais profunda. Como o perdão se tornou não apenas um presente que dei a Robert, mas um presente que dei a mim mesmo. Dizem que as alianças são símbolos de amor eterno. O meu tem sido mais do que isso. Foi um lembrete de escolha. A escolha que fiz de ficar quando seria mais fácil partir. A escolha de perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. A escolha de amar todos os dias nos melhores e piores momentos. É por isso que nunca tirei esse anel. E porque depois de todos esses anos eu nunca conseguirei. Muito obrigado por ouvir minha história. Se isso tocou seu coração de alguma forma, clique em curtir
E inscreva-se para ouvir mais histórias de vida, amor e as lições que aprendi ao longo dessa minha longa jornada. Eu ficaria muito grato se você pudesse deixar um comentário compartilhando o que repercutiu em você. Afinal, compartilhar nossas histórias é como nos conectamos uns com os outros através do tempo e da distância. Deus te abençoe e lembre-se que às vezes o que parece ser o seu dia mais sombrio pode ser apenas o começo da sua maior bênção.